Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host responsável por este canal acontecer. Fazia algum tempo que eu não postava o nosso programa nesse tipo de formato, a partir de áudio. Os últimos programas foram referentes às lesões musculares, são lesões comuns dentro das lesões do ligamento cruzado anterior, dentro dos pós-operatórios, especialmente quando a gente pensa em retorno ao esporte. Caso que a gente pode ter isso muito claro, é referente ao nosso menino Neymar, que está agora em sua quarta lesão depois do seu pós-operatório de ligamento cruzado anterior. Por isso que eu trouxe alguns temas sobre o assunto, são temas que também estão lá no meu canal particular, no Thiago Serafim no YouTube, onde eu também compartilho os podcasts do Clube do LCA. Deixei também aqui no canal alguns vídeos sobre como funciona o tratamento de maneira online e o que fazer na fase inicial. Um vídeo bem prático, seja para profissionais ou para pacientes que estão perdidos sobre o seu tratamento. Mas vamos ao que de fato interessa, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre inibição iatrogênica. Outro dia eu postei uma foto no meu Instagram pessoal, no Instagram do Clube do LCA, e deu uma certa repercussão pelo susto que muitas pessoas tomaram pela inibição do quadríceps do paciente que eu postei. E sim, é muito comum no pós-operatório de reconstrução do LCA, aliás, não só no pós-operatório de reconstrução do LCA, mas também nos pós-operatórios de joelho. Essa inibição do quadríceps é chamada de inibição artrogênica. É como se o quadríceps desligasse, não quisesse mais funcionar, ele simplesmente parasse de contrair. E muitos pacientes se perguntam, ficam assustados, mas eu explico, olha, é muito comum, mas a gente precisa buscar estratégias agora para reduzir isso o mais rápido possível para que a gente consiga evoluir no seu tratamento. E falo isso para os pacientes no pós-operatório, mas para os pacientes para o pré-operatório também já falo e já aviso que pode acontecer. Aliás, a chance é grande de acontecer, mas mesmo assim o pré-operatório ele reduz bastante essa chance. Por isso que é importante a gente chegar em uma cirurgia, uma boa amplitude de movimento, uma boa contração de quadríceps e sem a presença de edema, de inchaço. Posso falar aqui pela minha experiência clínica que todos os pacientes que eu atendi que não fizeram nenhum pré-operatório, que chegaram com esses sinais e sintomas para fazer cirurgia, o pós-operatório foi muito mais difícil. Não só no quesito inibição iatrogênica, mas nos demais quesitos, pois estão muito correlacionados. Se eu tenho uma inibição grande, eu vou ter mais edema, mais inchaço. Se eu tenho mais inchaço, eu vou ter mais inibição. Vou ter mais dificuldade de dobrar um joelho, de estender. Então tudo fica mais difícil e as fases vão sendo postergadas, vão sendo atrasadas durante o processo de reabilitação. Eu citei minha experiência clínica, mas não sou só eu que falo isso, são outros profissionais, a gente vê também isso nos artigos. Isso já é muito bem embasado cientificamente. O primeiro passo para evitar uma inibição iatrogênica é fazer um pré-operatório bem feito. É chegar em uma cirurgia no mínimo com boa amplitude de movimento, sem presença de edema, e com uma boa contração de quadríceps e de posteriores de coxa. Mas vamos imaginar o seguinte, né? Eu postei para vocês um paciente com uma grande inibição iatrogênica de quadríceps. Naquele caso, parecia até um cotovelo, assim, parecia um braço, porque o joelho dele estava muito maior do que o quadríceps. É um paciente que ele já tem um padrão longilíneo, ele joga basquete, ele é bem magro, então a presença de inibição iatrogênica fica ainda mais evidente. Mas vamos pensar agora em estratégias para a gente conseguir reduzir isso. Já citei para vocês o que é a inibição, posso fazer aqui uma definição mais clara, mas é a falha na ativação voluntária do quadríceps por alterações neurais decorrentes da lesão articular. A cirurgia é uma lesão articular, ela é feita, você tem um processo inflamatório naquela região, onde você entra a cápsula articular e faz um processo inflamatório que reduz a inibição em volta daquilo. E ela ocorre mesmo em um músculo que não possua lesão prévia, mesmo em músculos saudáveis, tá bom? E é muito comum nesse tipo de lesão, e ela está muito relacionada à hipotrofia, à atrofia do quadríceps, a déficit de força e falha em atingir critérios posteriores de retorno ao esporte. Por isso que quanto antes a gente diminuir essa inibição iatrogênica, melhor vai ser o prognóstico do nosso paciente. Isso porque a gente tem alguns impactos clínicos, como o déficit de força persistente, mesmo após alguns meses de tratamento, uma influência direta no retorno ao esporte e uma relação alta com
compensações musculares, como por exemplo maiores ativações de isquiotibiais e glúteos. Isso é bem comum no início da reabilitação. Quando a gente pede para os pacientes fazer alguns exercícios, eles não conseguem, eles contraem outras musculaturas. E obviamente é um potencial que aumenta o risco de uma nova lesão de LCA ou lesões secundárias. Mas vamos agora para as estratégias de tratamento. O primeiro passo é controlar dor, edema, tá bom? Sem dor e sem inchaço, isso vai facilitar muito o pós-operatório, muita inibição iatrogênica. Isso porque quanto mais dor eu sinto, quanto mais inchaço eu tenho, maior é o meu processo inflamatório, maior é a minha inibição articular. Por isso que medidas de analgesia, gelo, a crioterapia são importantes, são extremamente importantes na fase inicial do tratamento. Quanto menos dor, quanto menos inchaço, mais ativação muscular. Menos o nosso cérebro vai entender aquela área como uma área que precisa ser protegida e mais a gente vai conseguir movimentar. Uma estratégia que ela é clássica e deve ser utilizada é a eletroestimulação neuromuscular. O choque no joelho, mas não é o choque tenso, o choque que possui o objetivo de analgesia. Não, a gente está falando de eletroestimulação, a estimulação do músculo através de corrente elétrica. Se eu não consigo contrair meu quadríceps de forma voluntária, vou então buscar estratégias para contrair de forma involuntária. E assim surge o choque externo, a eletroestimulação. Beleza? Isso é muito importante na fase inicial, para que a gente consiga recrutar mais fibras musculares. Exercícios isométricos de alta intensidade também são interessantes, às vezes fazer algumas pontes, fazer exercícios que estimulem mais produção com mais carga nessa região pode ser interessante para recrutar fibras musculares tipo 2, são fibras relacionadas à hipertrofia muscular. O feedback visual é importante. E além do feedback visual, eu trago aqui uma outra estratégia que é como se fosse uma terapia de espelho ou um mecanismo contralateral. Vamos pensar o seguinte, isso inclusive eu já levei para alguns trabalhos de congressos de cirurgia de joelho, pois é um tema bem interessante relacionado também à cinesiofobia, a redução do medo de se movimentar ou de causar uma nova lesão. Mas isso talvez seja um tema para um outro dia, talvez seja um assunto para um outro podcast. Em abril de 2024, eu levei para o Congresso Brasileiro de Cirurgia de Joelho, Rio de Janeiro, estratégias para reduzir a cinesiofobia no pós-operatório de reconstrução do LCA. Eu apresentei lá para os médicos as estratégias que são utilizadas através de uma revisão sistemática e dentro delas tinha a terapia por espelho, que é muito usada em pacientes pós-AVC, em pacientes amputados para reduzir a dor fantasma ou para, de fato, reduzir a dor naquele local, naquela articulação e conseguir mais ativação. Como funciona isso? Você ativa, você fortalece o lado contrário à lesão, utilizando um espelho e observando. Então você deixa aquele espelho praticamente na metade de você, como se você tentasse enxergar o outro lado do lado que você está movimentando. E o outro lado passa a aparecer o lado lesionado e o lado lesionado passa a aparecer não lesionado. Não sei se deu para entender, mas é como se você enganasse o seu cérebro. Você fazendo exercícios na frente de espelho ou ao lado de espelho, você engana o seu cérebro de que o seu lado lesionado não está mais lesionado. Isso mesmo, essa é a estratégia. Isso faz com que, de maneira cortical, a gente produza maior ativação muscular e possa reduzir a inibição iatrogênica. Só o fato de você começar a ativar o lado contrário, mesmo que sem o espelho, já vai auxiliar. E quando a gente pensa em feedback, a gente está tendo um feedback que ele é visual, mas não só dessa forma, mas também um feedback tátil também é interessante. Passar a mão na região, tentar contrair com a mão no local do quadríceps, isso vai ser importante para a gente ter mais poder de ativação muscular e ter uma percepção de como está ocorrendo aquela contração. E é importante também variar entre exercícios de cadeia cinética fechada, ou seja, com o pé apoiado em alguma coisa, e exercícios de cadeia cinética aberta, como são na fase inicial, o SLR ou depois posterior às cadeiras extensoras. Ambas as formas vão ser importantes durante o tratamento. Às vezes surgem algumas discussões, será que a cadeia cinética aberta é realmente necessária? Vou dizer que sim, tá bom? Por muito tempo eu fui defensor de que não precisava, e ok, dá para tratar sem uma cadeira cinética aberta como uma cadeira extensora, mas um caminho um pouquinho mais difícil. É legal a gente usar também exercícios isolados para ter principalmente um mecanismo mais interessante no reequilíbrio de forças musculares. Ao falar com fisioterapeutas, eu preciso dar alguns recados aqui.
Algumas estratégias na prática que são importantes. Monitorar precocemente os sinais dessa inibição iatrogênica. O paciente com flexo de joelho não consegue contrair a coxa. Isso vai ser relevante na fase inicial para poder direcionar o restante do tratamento. Use essas estratégias que eu citei anteriormente e combine-as. Faça boa parte delas durante o processo de reabilitação. Monte um programa de periodização onde você consiga encaixá-las da melhor maneira possível. E não subestime a boa ativação muscular que a gente pode atingir com essas estratégias. Se eu estou falando aqui com pacientes, com atletas que romperam LCA, comece o quanto antes a sua reabilitação. Ontem mesmo, um paciente me mandou mensagem via direct do Instagram falando que o médico pediu para ele ficar 30 dias imobilizado. Isso com certeza vai ser horrível, repito, isso com certeza vai ser horrível para o seu prognóstico, para o restante da sua reabilitação. Vai ter uma reabilitação muito mais difícil do que aqueles pacientes que começam já no dia seguinte ou na semana seguinte. Bom, galera, estamos encerrando por aqui. Queria deixar um recado final de que a inibição iatrogênica é um desafio complexo. Sim, é bem complexo. Mas com estratégias adequadas a gente pode acelerar a ativação do quadríceps e garantir uma recuperação mais segura e mais eficiente. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar o like, se você está ouvindo pelo YouTube, de ativar o sininho também. Se você está ouvindo esse podcast na sua plataforma de áudio como Spotify, não deixe de nos seguir, que todo sábado, às 8h08 da manhã, nós estamos aqui. E volta e meia e alguns outros dias também com episódios extras. Nos vemos, nos ouvimos no próximo episódio, no próximo programa. Tchau, tchau.